Cheguei ao hotel e o torcedor dizia-me: Paiva, viu? É só fazer um arroz com feijão. Eu fiquei curioso e disse: o que é fazer arroz com feijão? Não, é colocar os jogadores certos. E isto é o torcedor, porque o torcedor não faz ideia das horas de trabalho que estão por trás. E foi essa entrevista do Paiva que fez a gente ir atrás de alguns resultados do Botafogo, que foram construídos saindo do óbvio, saindo daquilo que a torcida ou o que era esperado que o time fizesse. E é isso que a gente vai mostrar nesse vídeo, analisando algumas dessas vitórias e como essa versatilidade do Paiva tem feito o Botafogo ganhar alguns jogos. Muitos falam em teimosia, em burrice, mas as escolhas do Paiva têm dado resultado e eu vou trazer isso com vídeos, com análise de algumas jogadas e de resultados que o Botafogo conseguiu ao longo dessa passagem de Paiva até aqui. Mas antes, se você não é inscrito ainda no canal, se você é novo por aqui, se inscreve, deixa seu like, ativa as notificações, ativa o sininho para você receber sempre que a gente publicar um vídeo novo e também deixa o seu like para que esse vídeo chegue a mais botafoguenses que gostam e que querem entender um pouco do que está sendo feito no Botafogo. Esse Botafogo de Renato Paiva tem uma característica que é muito interessante de se analisar, que é a versatilidade tática. E essa versatilidade é muito importante, é crucial para ter sucesso no futebol moderno. A gente vê o glorioso do Paiva adaptando o seu jogo de acordo com o adversário, sem perder a sua identidade, sem perder essa força que tornaram o Botafogo, desde o ano passado, um dos times mais eficientes no Brasil. Os dados e as declarações do próprio treinador mostram que o Botafogo se comporta como um camaleão dentro de campo. Vocês com certeza já ouviram o Paiva falar sobre jogo posicional, jogo de posição, e o Paiva, ele de fato é um entusiasta desse tipo de futebol. E o que significa isso, né? É uma filosofia de futebol que valoriza essa ocupação dos espaços. Mas, em vez de trabalhar com posições fixas, o jogo posicional faz com que o time seja fluido e possa surpreender o adversário. E essa liberdade tática que esse tipo de jogo traz, faz com que os jogadores troquem de posições, explorem brechas, e confundam as defesas, tornando o Botafogo um time quase que imprevisível. E falando de resultados, o aproveitamento do Paiva até aqui é de 58,8% em 17 jogos. Para vocês terem ideia, é um aproveitamento melhor do que o Botafogo de Luiz Castro. E olhando para esses números, a gente vê que não é só algo teórico, mas também algo prático e que traz resultado. É muito comum que a arquibancada, que a rede social queira criticar Renato Paiva, chamando de burro, chamando de teimoso, por conta das escalações ou mudanças que ele faz, e a gente precisa combinar que em algumas ele erra mesmo, assim como foi contra o Seattle no Mundial, e ele assumiu o erro dele. Mas quando a gente começa a olhar de uma forma um pouco mais profunda para os jogos de Botafogo, o que o Paiva fala, o que o Paiva prega sobre o seu tipo de jogo, se aplica dentro de campo, na maioria das vezes, se traduz em resultado. Vamos olhar agora alguns jogos onde a gente viu isso acontecendo na prática. Quero começar com esse Botafogo e Fluminense, Botafogo 2-0 pelo Brasileirão de 2025, um clássico tenso, desgastante. O Botafogo não tinha uma boa fase naquele momento ali. Se achava até que, no caso de uma derrota pro Fluminense, o Paiva seria demitido depois desse jogo. Mas o Paiva entrou com dois atacantes. Entrou com o Mastriani fazendo ali o centroavante. E também o Igor. Quando ele começa o jogo dessa forma, ele segura o time do Fluminense. Ele faz com que o Fluminense não consiga sair com tanta facilidade. E o Botafogo consegue uma vitória até tranquila sobre o Fluminense por 2-0. Tranquila no sentido do que foi o jogo, né? Na Libertadores de 2025, esse jogo contra o Carabobo deixou evidente mais um dos aspectos do jogo do Paiva, também, né, num jogo tenso contra o Carabobo. Na Venezuela, o Botafogo precisava ganhar esse jogo, senão estaria praticamente eliminado da Libertadores. Ele explorou as laterais e a gente viu os gols da vitória saindo de Vitinho e Cuiabano. E aí um destaque importante, né? Porque o Cuiabano ele começa a atuar mais como um ponta esquerda. Isso valoriza o atleta de uma forma absurda também, porque o Cuiabano quase que se descobriu novamente ali, jogando de ponta, né? Embora já tivesse feito isso lá atrás na carreira dele. Mas essa flexibilidade permitiu com que o Botafogo vencesse, permanecesse vivo na Libertadores, e a gente olhando um pouco mais pra frente, saísse classificado nesse grupo. E eu não podia deixar de falar do jogo contra o PSG na Copa do Mundo de Clubes. O Paiva, ele muda um pouco o estilo de jogo novamente, com 3 volantes, entrou com Alan, com Gregory e com Marlon Freitas. A estratégia era muito clara, era não deixar o meio campo do Paris jogar, principalmente o Vitinha, né, faz o Paris atacar pelos lados. A gente teve nesse jogo
simplesmente o pior jogo de criação de oportunidades do Paris Saint-Germain. O Paris conseguiu criar muito pouco, quase nada durante o jogo todo, e essa estratégia de compactar o meio e jogar o jogo para os lados, né, levar o jogo para os lados, foi, sem dúvida, crucial para a gente vencer aquele jogo contra o PSG. A capacidade do Paiva de organizar um time para se ajustar ao adversário e também de ver como os jogadores correspondem àquilo que o treinador pede. E um outro ponto interessante da gente falar sobre o jogo do Paiva, né, é como ele deixa os jogadores livres dentro de uma tática que é estabelecida. A gente vê, por exemplo, Vitinho e Arthur pela direita com muita autonomia e liberdade para se projetar. Por vezes o Arthur segura a bola para o Vitinho fazer a passagem, quer dizer, um ponta segura para o lateral passar. A gente vê muito o Arthur sendo usado ali como um ponto de equilíbrio, de ligação com o ataque, muitas vezes, e ele tem jogado muito bem, tem feito isso muito bem, tem feito gols importantes, inclusive, e essa liberdade, né, que o Paiva dá para o time do Botafogo faz com que o Botafogo seja versátil, seja, de novo, imprevisível, e ele consegue extrair o melhor de cada jogador. Quando eu falei do Cuiabano, por exemplo, né, que vinha jogando como lateral, e o Paiva vê nele potencial de ser um ponta destacado, e como isso valorizou o time e também o jogador. E essa versatilidade, esse pragmatismo que o Botafogo tem se tornado uma característica crucial do sucesso do Paiva à frente do Botafogo até aqui. Ele consegue dar a liberdade sem perder o equilíbrio, ele consegue ser defensivo quando o time precisa daquilo, quando o adversário exige que o time seja defensivo, e o que a gente olha para isso é que vai se construindo um time vencedor com uma característica diferente dos outros jogadores. A gente estava muito acostumado com o Luiz Castro, principalmente, né, com o Arthur Jorge e a campanha de 2024, um Botafogo que se lançava muito, um Botafogo de muito volume, muita criação, só que nem sempre isso vai ser suficiente ou necessário para vencer uma partida. O que você acha disso? Gostou dessa análise? Se você tem alguma opinião diferente, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer conversar com você sobre isso, mas não deixe de deixar o seu like aqui nesse vídeo, e se você não é inscrito ainda, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, nenhum conteúdo sobre Botafogo de futebol e regata. Obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima.